Madison, a linda fazenda de Deus. Capítulo 9. Para o campo. Em um local como Berrien Springs, a escola pode se tornar uma parábola viva, e eu espero que ninguém se interponha para impedir o avanço da obra. Carta de Ellen G. White aos administradores do escritório da Review and Herald, 12 de julho de 1901. As penetrantes e recentes mensagens de Ellen White pairavam sobre Sutherland e Magan, numa atmosfera tenebrosa. Ambos buscaram compreender a verdadeira ciência da educação, sem a qual não podiam esperar alcançar a vida eterna. Estudavam e oravam constantemente sobre o assunto. As palavras que descreviam as instituições de ensino da Igreja como prisioneiras de esperança os encorajaram. Mas eles se perguntavam quanto tempo o povo de Deus poderia esperar sem esgotar a paciência de Deus. Anos de negligência e atraso já haviam prejudicado a história do Battle Creek College. Certo dia, Magan trouxe o assunto à tona novamente. Ed, temos de tirar a faculdade da cidade de Battle Creek. Você está certo, Percy. A grande percepção de Ed Sutherland compreendia tanto a grande necessidade de mudança quanto os vários obstáculos. Devemos, mas não podemos. Por enquanto temos que esperar. A natureza de Edward Sutherland combinava uma rara paciência com uma dura persistência. Podia esperar em calma expectativa com a mesma visão e ardor. No verão de 1898, no local de acampamento da Igreja do Estado do Michigan, o presidente Sutherland havia se encontrado com o Dr. David Paulson, apoiador da Lifeboat Mission, missão Bote Salva-Vidas em Chicago, editor da Lifeboat e diretor médico do Hinsdale Sanitarium. Os dois trabalharam juntos entrevistando estudantes, dezenas de jovens que queriam estudar no Battle Creek College. Após um dia dessas entrevistas, o Dr. Paulson suspirou e disse: "Quão triste é encontrar tantos jovens brilhantes e promissores sem condições de custear suas despesas para cursar uma faculdade." "É muito penoso", concordou o presidente Sutherland. "Circunstâncias fora de seu controle os impedem de estudar." Os dois homens caminharam por um prado de feno em direção ao sol poente, até que uma pilha de feno os escondeu das barracas do acampamento. Ajoelharam-se ali e depuseram o fardo de seus corações ao Senhor, pedindo por sabedoria e luz. Ao se levantarem, o Dr. Paulson comentou: "Acho que tive uma ideia. Vocês, dirigentes da faculdade, deveriam mudar a instituição para uma grande fazenda e estabelecer indústrias onde os estudantes possam ganhar dinheiro a fim de pagar as despesas educacionais." "Essa é a mensagem que temos recebido da mãe White por anos", suspirou Sutherland. "Não é algo fácil de fazer." O Dr. Paulson levantou um pouco a voz e declarou com fervente convicção: "Eu estabeleceria uma escola onde nenhum estudante digno fosse rejeitado, mesmo que tivesse de adquirir dinheiro para todas as suas despesas por meio do trabalho e desde que estivesse disposto a trabalhar onde fosse necessário." Mais tarde, de volta a Battle Creek, Sutherland relatou o diálogo a Percy Magan. "Vamos fazer isso, Ed", disse Magan. "Vamos mudar o Battle Creek College para uma grande fazenda e dar uma chance aos jovens de se mostrarem dignos." Depois disso, começaram a viajar secretamente de bicicleta. Percorriam muitos quilômetros e, com fervorosas súplicas nos lábios, rogavam a Deus para que fossem guiados à propriedade que melhor serviria ao propósito divino. Em 1901, a Assembleia da Associação Geral foi realizada em Battle Creek. Ellen White havia retornado da Austrália no ano anterior e estava morando na Califórnia. Ela participou dessa sessão. O tema da educação cristã como um todo e particularmente a obra em Battle Creek recebeu especial atenção durante aquela sessão. Em uma das reuniões matinais, mãe White proferiu discurso sobre os fundamentos da educação cristã. Dentre outras coisas, ela declarou: "Agora uma reforma teve início na faculdade. Por que vocês não fazem o que deveriam ter feito quando estabeleceram o Battle Creek College anos atrás? Tirem-no de Battle Creek e o levem para uma grande fazenda, onde possa desenvolver-se da forma correta. Mesmo que isso acarrete uma diminuição no número de estudantes, a escola deve ser mudada de Battle Creek." Ao final do discurso, os delegados se reuniram e votaram que a Associação Geral autorizasse a mesa diretiva da faculdade a seguir o conselho da senhora White e mudar a instituição.
Edward Sutherland ficou radiante. Sentiu que Deus tomara o assunto nas próprias mãos e que um sinal verde brilhara, indicando-lhes que deviam prosseguir. Sutherland e Megan foram nomeados pelo Conselho para executarem a recomendação da Associação Geral e as instruções de Ellen White. Também foi criada uma comissão composta por representantes da Associação Geral e da faculdade para a missão de a escolher e comprar o local apropriado. Imediatamente uma procura sistemática teve início. Edward e sua esposa Sally vasculharam os arredores em suas bicicletas. Subiam e desciam o rio St. Joseph. Certa vez, Sally foi sozinha em um trem de carga até South Haven, no lago Michigan. Algumas vezes, Edward levava consigo Percy Magan e outros membros da comissão a fim de procurar um lugar para a faculdade. Certo dia, em maio de 1901, os homens estacionaram suas bicicletas debaixo de um velho carvalho silvestre, em um local conhecido como Fazenda Garland. Ficaram à beira de um barranco olhando para as águas escuras do rio St. Joseph e para as terras planas à esquerda conhecidas como Fazenda Richardson. Sutherland conhecia bem aquela área, pois já estivera ali anteriormente. Primeiramente levou os demais irmãos ao terreno mal cuidado dos Richardson. Depois foram à organizada Fazenda Garland, com seus lindos pomares e também uma área arborizada conhecida como Bosque de Steven. As 3 fazendas totalizavam quase 111 hectares. Isso parece exatamente aquilo que estávamos procurando, disse um dos homens. Creio que Deus nos guiou até este lugar, outro acrescentou. A comissão votou a compra da área toda e sentiram ter feito um bom negócio. A maioria dos membros da igreja aprovou e concordou que a comissão fizera uma sábia escolha. Percy Magan declarou que todos os reformadores sentiram que uma grande vitória fora alcançada. Então escreveu de modo entusiástico para a mãe White. O pomar produzirá em enorme quantidade. Neste momento, ele se apresenta de modo tão lindo que será uma inspiração para nossos estudantes mantê-lo assim. A Fazenda Richardson proporcionará uma grande oportunidade para transformar uma terra arruinada em terra boa. E esse terreno arborizado será sempre um lugar magnífico para realizarmos nossas reuniões de verão da Associação Geral, ou reuniões educacionais, um dos lugares mais sossegados, pacíficos e lindos que já vi. A mãe White respondeu: a descrição desse terreno me agradou muito. Em um local como Berrien Springs, a escola pode se tornar uma parábola viva. E eu quero que ninguém se interponha para impedir o avanço desta obra. O novo local estava a apenas 145 quilômetros de Battle Creek, mas já não se podia usar o nome daquela cidade. Escolheram um novo nome, Emmanuel Missionary College, Colégio Missionário Emmanuel. Também prefigurava o futuro da instituição. Deus conosco. Grande alegria encheu o coração de Edward Sutherland e de seus apoiadores. Sentiram que finalmente a decisão correta fora tomada e que mais uma vez Deus os estava guiando. Então, como Caleb e Josué nos tempos bíblicos, Sutherland e Magan decidiram conquistar e subjugar a nova terra. Essa nova escola, Magan escreveu a mãe White, há de ser a Avondale americana. Embora a primavera houvesse chegado, esses homens determinaram-se a começar as aulas no terreno novo já no outono seguinte. Essa tarefa estupenda compreendia mudar todo o equipamento, providenciar alojamento para funcionários e estudantes e também preparar salas adequadas para as aulas. Somente um Edward Sutherland e um Percy Magan poderiam crer que isso seria possível. Um mês após o término da reunião de 1901 da Associação Geral, o Battle Creek College realizou sua 25ª graduação. Arthur G. Daniels, o novo presidente da Associação Geral, fez o discurso inicial. Ali ele delineou o tipo de educação que uma escola de treinamento deveria prover e enumerou as vantagens do local recentemente comprado para a faculdade. Algumas semanas depois, a Associação Geral aprovou o plano por completo. Os líderes da faculdade consideraram essas decisões e esses anúncios como ordem para seguir avante. Fariam agora o que deveria ter sido feito 25 anos antes. Percy Magan agiu rapidamente. Assim que o ano letivo terminou, em maio, ele empacotou e despachou 16 vagões de carga com móveis, livros e outros equipamentos da escola para Berrien Springs.
No dia 1º de julho, tudo tinha sido armazenado em um prédio abandonado, onde antes funcionara um tribunal e uma prisão. Essas instalações serviriam de salas de aula e dormitórios temporários. A escola de verão, intitulada de Instituto de Professores, ocorreu naquele verão em tendas armadas no bosque, agora chamado de Campo dos Índios, no limite do vilarejo às margens do rio. 200 professores de ensino fundamental e médio passaram o verão no acampamento do Campo dos Índios. Muitos membros da comissão da Associação Geral visitaram a escola de verão e confessaram que ficaram empolgados e entusiasmados com a promessa de uma escola que se atrevia a desligar-se das instalações tradicionais e obedecer à vontade de Deus pela fé. A posse da terra não podia ser realizada até o outono, e os prédios da fazenda eram inadequados para fins escolares. Por isso, naquele ano, a faculdade foi improvisada no tribunal, enquanto estudantes e funcionários encontraram alojamento no vilarejo próximo, em sua maior parte no velho Hotel Roanoke. Naquele ano, eles erigiram os primeiros prédios por detrás da casa-sede da fazenda e do local sugerido para ser o campus, onde havia belíssimos bosques de carvalho silvestre, todavia infestados de mosquitos. Esses prédios eram pequenas casas e choupanas com um salão de reuniões octogonal e varandas para o verão. A esposa de Percy Magan deu dinheiro para esse salão, empregou toda a herança que recebera de seu pai. Como já era de se esperar, a remoção da faculdade de Battle Creek de forma tão rápida e espetacular gerou uma reação. Ellen White havia mesmo dito aos diretores para abrirem mão dos prédios da escola o mais rápido possível e encontrar um lugar onde os princípios corretos pudessem ser praticados. A atitude da Associação Geral de endossar seu conselho foi, entretanto, tão repentina, tão revolucionária e tão inesperada que chocou muitos dos delegados. Houve uma reação em Battle Creek. Alguns pensavam que, independentemente do que Ellen White disse, a faculdade tinha de permanecer ali. Alguns viram seus interesses financeiros ameaçados pela mudança. A passividade para com mudanças e a cega devoção ao status quo mantiveram muitos em cativeiro. Não houve regozijo entre os membros da igreja para destacar a saída de Battle Creek, nem discursos, jantares ou bondosas despedidas. A comunidade em Battle Creek, assim como muitos dos que estiveram ligados à instituição, foi contra a mudança. Diante de tal oposição, escassez de recursos, funcionários divididos e as austeridades do novo campus, Sutherland e Magan andaram unicamente pela fé. Ao olhar para a situação, o Dr. David Paulson fez a seguinte declaração: se já houve uma instituição que não nasceu em berço de ouro, certamente foi a escola de Berrien Springs. Houve poucos estudantes matriculados no primeiro ano naquele novo local. Ellen White advertira-os de que isso ocorreria. Contudo, alguns dos irmãos e até mesmo alguns dentre os professores da faculdade consideraram essa baixa de matrículas uma indicação de fracasso. Todavia, como o exército de Gideão, apenas os que estavam totalmente comprometidos com a reforma vieram estudar na faculdade, e esses, é claro, eram a minoria. Os críticos não apenas se opuseram ao novo local, mas também fizeram objeção à nova ênfase dada à Palavra de Deus como autoridade central de todos os ramos de estudo. O novo foco sobre a Bíblia parecia impraticável a muitos estudantes, os quais, juntamente com alguns ministros, retiraram seu apoio. Eles consideravam que Sutherland e Magan estavam errados. Será que os dois líderes da escola estavam errados ao fazer da Palavra de Deus o centro de todo o aprendizado? Ellen White esclareceu toda a situação em 1902. Os irmãos Magan e Sutherland foram admoestados a não conduzirem seus ensinos muito acima do nível espiritual com o qual os estudantes estavam acostumados. Eles não deveriam avançar tanto ao ponto de ser impossível aos estudantes os acompanharem. Observe que essas palavras não colocam Sutherland e Magan no lado do fanatismo, mas no caminho central da verdade, apesar de terem avançado muito rapidamente para que os membros da igreja e os estudantes de nível espiritual inferior pudessem acompanhar. Então ela acrescentou: agradeço ao Senhor por esses irmãos terem atendido à instrução que lhes foi dada. Uma vez que tanto o presidente quanto o reitor eram jovens,
Alguns irmãos mais velhos e mais experientes facilmente os criticavam. Apenas um mês após a mudança da faculdade, em uma reunião do conselho, foi proposto que o experiente W. W. Prescott substituísse Sutherland, pois este era jovem e inexperiente, mesmo tendo alcançado êxito como presidente em 2 faculdades. Inexperiente? Durante essa penosa crise, Edward Sutherland e Percy Magan, como Davi e Jonatas, permaneceram unidos. Magan defendeu a administração que já vigorava. A reforma educacional não é uma mera teoria para nós, afirmou ele. Haviam lutado com problemas severos. Ele não gostaria que outra liderança assumisse e alterasse coisas essenciais relacionadas à faculdade. Mãe White também interveio. Escreveu à igreja que Sutherland e Magan estavam trabalhando no temor do Senhor para levar avante os princípios da verdadeira educação. Explicou que, embora jovens, Deus desejava colocá-los em posição vantajosa. Repreendeu os críticos e assegurou-lhes que Deus não queria que esses jovens fossem substituídos por homens mais velhos. Sutherland e Magan, sempre conscientes de que os críticos observavam cada um de seus movimentos, tentavam por todos os meios evitar motivos para ofensa. Um de seus amigos, observando a vantagem da navegação barata e fácil entre St. Joseph e Benton Harbor, presenteou a escola com um pequeno barco que logo se mostrou de grande valia. Certo dia, quando se esperava pela visita de uma delegação de irmãos ao campus, o presidente Sutherland chamou um de seus alunos de confiança. É melhor esconder aquele barco atrás do galpão, bem lá para trás onde ninguém possa ver. É claro que ele poderia ter argumentado acerca do barco, mas pareceu-lhe mais difícil escondê-lo, uma demonstração de como Sutherland lidava com seus críticos. Isso também revela que qualquer pequeno detalhe podia ser usado para suscitar críticas. Enquanto isso, no campus novo, professores e estudantes uniam seus esforços para plantar e construir. Todos os membros do corpo docente aceitaram suas respectivas posições de liderança. Metade do dia ensinavam e a outra metade trabalhavam com os estudantes. Pela primeira vez na história adventista do 7º dia, uma instituição construída pelo trabalho dos estudantes cresceu rapidamente. 50 ou 60 estudantes trabalhavam juntos, liderados por A. S. Bird, um experiente construtor que fora chamado de seu trabalho ministerial em Nebraska. Ele ensinava os estudantes ao trabalhar com eles. O gerente de negócios, C.M. Christensen, desejava construir com tijolos fabricados no campus, mas o presidente Sutherland queria estruturas planas e de madeira, sem atentar para a beleza de design ou estética arquitetônica. Ele planejava que os prédios fossem pequenos e simples, sem aquecimento ou energia elétrica, pois os estudantes encontrariam prédios em condições semelhantes no campo missionário e deveriam se acostumar com tais acomodações. A vida em um lugar assim desencorajaria o crescimento do orgulho e do espírito institucional. Estes o presidente desejava eliminar da nova instituição a todo custo, a fim de harmonizá-la com sua compreensão do plano de Deus. Esse desenvolvimento da reforma educacional em Berrien Springs foi o divisor de águas na história educacional da Igreja Adventista do 7º dia. A visão, a coragem e a desenvoltura exigidas para as responsabilidades no Emmanuel Missionary College foram um brilhante exemplo a ser imitado por todas as outras escolas da Igreja. Um ano depois, a Elk Point Industrial School, escola industrial Elk Point, surgiu às margens do rio Missouri, em Dakota do Sul. Seus fundadores a estabeleceram numa fazenda onde havia um rico solo argiloso com 24 metros de profundidade. Ela foi instituída com base na recente instituição de Berrien Springs. Outras escolas seguiram o exemplo e a influência se espalhou até mesmo em terras estrangeiras. Avondale estabelecera o exemplo. Berrien Springs o seguiu, e em razão de se afastar da opressão urbana e da sede da igreja, o Emmanuel Missionary College rompeu as cadeias que prendiam as escolas denominacionais à educação popular.